Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. O Natal se aproxima e hoje iremos conversar sobre essa data tão importante, na qual os habitantes do planeta Terra sentem mais interessantemente as vibrações de Jesus. O tema de hoje é Natal com Jesus, tempo de renovação. Para conversar conosco, convidamos Geraldo Júnior, do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia. Seja bem-vindo, Geraldo Júnior. Olá, Renato. Obrigado pelo convite. Que Jesus nos abençoe a falarmos desse tema tão bonito e emocionante que é o Natal. Muito bem, Geraldo Júnior. Na primeira pergunta, o que deve representar o Natal para todos nós? Renato, o Natal para nós representa a renovação, representa mudança de vida, nascimento, que é o significado mesmo do termo Natal, e que também tem tudo a ver com a data comemorativa, que é o aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Boa Nova, Evangelho, significa Boa Nova, e coincide com o nascimento, que é o período do Natal. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos lembra que os historiadores terrenos ficam impressionados como na época do Cristo, no ano 0 até o ano 33, o Império Romano ficou mergulhado em profunda paz, em profunda bonança. Então Emmanuel nos diz que é porque nós não sabíamos que ali nós tínhamos aí o momento do nascimento de nosso Senhor Jesus, o período da Boa Nova. Então havia essa contradição enorme. Um império que era um império guerreiro, que dominava belicoso, o mundo, né? Belicoso, que é como Roma, né? Que dominava todo o planeta, até então conhecido, e mergulhou em profunda paz, em profunda tranquilidade. Mas é porque a aura de nosso Senhor Jesus Cristo já estava presente em nosso planeta, causando a profunda paz que os historiadores até hoje, né, por incrível que pareça, principalmente aqueles materialistas, não conseguem explicar. Que a era de Augusto foi uma era de relativa passividade. O imperador, né, que era o imperador, como imperador também era guerreiro, né, apesar de ser elevado, Augusto, Otávio, Caio Otávio era um imperador elevado, bom, entre aspas, né, para o padrão da época. Então nada justificava tanta paz. Era a vinda de Jesus que estava presente essa aproximação no planeta. de Jesus, né? Geraldo Júnior, quem é Jesus e qual a importância de sua passagem aqui na Terra? Renato, Jesus significa para nós o Redentor da humanidade, talvez para todas as religiões, né? Jesus, o Cristo, é o Redentor do homem aqui na Terra. Veio para nos ajudar, veio para nos tirar do lameiro em que nos envolvemos há séculos e séculos. E nessa condição também, acrescente-se aí para nós espíritas, Jesus significa o governador do planeta Terra. O próprio Cristo nos informou, quando esteve entre nós, que antes que nós havíamos nascido, antes da nossa criação, Ele já era. Então, Deus colocou nas mãos de Jesus a tarefa de co-criar, de fundar o nosso planeta, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, fundar as bases geológicas, biológicas dos seres vivos na Terra, as bases geológicas do nosso planeta, isso mais ou menos há quase 5 bilhões de anos, enfim, co-criar a nossa casa e patrocinar a vinda para cá, o nosso nascimento, o nosso desenvolvimento, né? O nosso encaminhamento como Espírito Eterno. O nosso encaminhamento como Espírito Eterno. E o Espiritismo nos ensina a ver em Jesus o guia e o modelo. Então, conforme nos narra o Livro dos Espíritos, Jesus constitui para o homem o guia e o modelo. Então, meus amigos, se nós tivermos dúvida acerca de como agir em qualquer situação, seja momento de alegria, de dor, de dificuldade, de tristeza, vamos questionar, vamos procurar indagar
como Jesus agiria se estivesse no meu lugar. Aí nós vamos ter a fórmula para como agir errando cada vez menos. Muito bem, Geraldo Júnior, nós sabemos que a resposta da próxima pergunta é uma resposta não muito fácil, porque toda a vida de Jesus é um poema de bem-aventurança realmente, de bem-estar, de um homem que viveu para trazer para nós exemplos puros, né? Mas quais foram os momentos mais marcantes da vinda de Jesus aqui no nosso planeta há mais de 2000 anos? Renato, fica muito difícil de nós enumerarmos no Evangelho, de nós analisarmos qual a passagem do Evangelho que é mais marcante uma que outra, uma vez que o Evangelho foi trazido para nós na medida das necessidades humanas. O Evangelho é vamos dizer assim, o manual da nossa vida, né? Se nós pudéssemos fazer uma comparação grosseira, o veículo tem um manual, né? É muito grosseira essa comparação. Mas o Evangelho seria o manual de manutenção, manual de direção das nossas vidas. Né? Então, para cada passagem do Evangelho, existe uma lição diferente. Para cada situação da nossa vida, nós vamos encontrar no Evangelho, garimpando aqui e ali, a orientação segura. Agora, Renato, tem muitas passagens que marcaram muito, não é? A própria recomendação do Cristo para que nós nos amemos uns aos outros, não é? Como condição da felicidade, como a condição de felicidade, o amai-vos uns aos outros, o perdoar os inimigos, se alguém vos tomar a capa, entregue também a túnica. Muito profundo isso, né? Então as curas de Jesus, quando Jesus curou os possessos, os lunáticos, os leprosos, os cegos. Então o Evangelho não tem uma parte que seja mais bonita, mais marcante do que outra, né? Para nós encerrarmos, Lucas diz que se fôssemos escrever todos os fatos marcantes de Jesus aqui na Terra, o mundo inteiro não caberia tantos livros que seriam escritos. Não caberia. Muito bom. Não é Lucas, perdão, é João Evangelista. Isso mesmo. Nós iremos agora para um breve intervalo e nós solicitamos que vocês continuem conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre o tema Natal com Jesus, tempo de renovação. Geraldo Júnior, algumas pessoas, e é comum que a gente ouça essa expressão, dizendo que Jesus voltará. Não nos parece estranho e não poderíamos nos perguntar quando ele se afastou de nós? Foi quando ele nos deixou para que ele voltasse? Bom, Renato, nós sabemos muito bem que Jesus jamais nos abandonou. Conforme nós falamos no início, no bloco anterior, o Cristo, antes que nós mesmos existíssemos, antes mesmo da nossa existência, Jesus já era Espírito puro. Então, quando nós saímos das mãos do Criador, quando nós fomos criados
a Jesus foi legado o encargo de nos dirigir. Então ele vela incansavelmente por nós, durante eras incontáveis aí de bilhões e bilhões de anos. Jesus vela por nós. E agora, depois que nós entramos na fase humana, na fase de espírito inteligente, de raciocínio, e que falimos no uso de nosso livre-arbítrio, errando por orgulho, por vaidade, Jesus acentua ainda mais o carinho que ele tem por nós. E o mais interessante é que o próprio Cristo acredita na nossa redenção. Jesus tem plena convicção nas potências que tem em nós, na qualidade, na força de nosso espírito. Então ele acredita em nós, Renato, muito mais do que nós mesmos, né? O Cristo, mesmo quando nós o renegamos, como aconteceu com Judas, que o traiu, o vendeu a troco de moedas, Jesus ainda assim beija a nossa face, não é como beijou a face de Judas, e diz: eu confio em você. Então, isso diz respeito, Renato, aos maiores criminosos, aos maiores delinquentes, porque também são irmãos nossos, só que mais novos. Então Jesus vela por cada um de nós e aguarda pacientemente a nossa renovação. Confia plenamente na nossa renovação, coloca anjos de guarda para nos tutelar, para nos guiar. Nós que, por distração, por rebeldia, por má vontade, renegamos a tutela de Jesus. Mas o manto do Cristo nos envolve, hoje e sempre. Então essas palavras servem para aqueles que se encontram desalentados, tristes, acham que estão desamparados. Geraldo Júnior. Jesus, de onde está, não esquece nenhum de nós e vela por nós. Perdão. A próxima pergunta também nos direciona para uma questão importante. Por que nós podemos dizer que o Natal é tempo de renovação e reflexão? Muito bem. Como nós falamos no início, o Natal significa nascimento, né? Natalício, nascimento. E é a época do ano em que nós comemoramos o aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse período, Renato, a humanidade, pelo coração mais sensível, por sentir a data comemorativa, fica mais propensa ao bem, à caridade. E nesse sentido, nós aproveitamos melhor esse período de Natal. A aura do Cristo nos envolve, não é? E assim ela nos propicia aquela mudança que em outras épocas do ano a gente não consegue ter. É interessante lembrar, como você mesmo falou, que o Cristo jamais se afasta de nós, mas toda uma circunstância, toda a ambiência da terra modifica nesses dias, uma vez que toda a nossa humanidade volta-se para comemorar o aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o momento de renovação. Nós temos que aproveitar essas energias e que nos fortalecem os nossos propósitos, fortalecem o nosso ânimo, a nossa boa vontade, para nós corrigirmos aquilo que em nós ainda precisa de correção, para nós realizarmos a reforma íntima em nós. Muito bem, Geraldo. A renovação, então, não deve ocorrer apenas nesse período natalino, né? O que Jesus recomenda em relação à nossa conduta enquanto espíritos em evolução o tempo todo? Renato, basta nós lembrarmos as lições do Evangelho. Não há nenhuma recomendação nova para nós, uma vez que há 2000 anos nós vimos caminhando renitentes, rebeldes e teimando em não observar as recomendações que são muito claras, muito simples, não é? As recomendações contidas no Evangelho, que é amar-nos uns aos outros, não é? Como Jesus nos amou, que é perdoar o nosso inimigo, e esse inimigo muitas vezes está conosco, a caminho, né? Às vezes dentro do próprio lar, que é nos reconciliarmos com aqueles que nos ofendem, que é ter bom ânimo, não nos deixarmos perturbar tanto pelos prazeres do mundo, não nos deixar tentar
pelas nossas fragilidades, enfim, acreditar mais em nós, acreditar nas sementes das virtudes que foram colocadas no íntimo de cada um de nós. Cada um de nós traz, como herdeiros de Deus que somos, os germes do bem, da bondade, da honestidade, da esperança. Então, a maldade, a tristeza, o desânimo, a falta de fé, não são condições de normalidade. É verdade. São doenças da alma. Da mesma forma que a natureza do homem não é uma natureza doente, então os nossos defeitos morais são enfermidades da alma, a perversidade, o crime, são patologias, são enfermidades, são estados transitórios. O Evangelho, meus amigos, traz o remédio indicado para todas essas enfermidades. Não precisamos de procurar tratados de medicina, né? Aprofundar em receitas, procurar aí receitas que nós temos tão perto de nós. Então, o amor é condição da paz, o amor é condição da saúde, da alma. Então, nesse Natal de Jesus, vamos fazer um balanço do ano que está terminando. O que nós podemos ter feito, que nós tenhamos prejudicado alguém, o que a gente fez de mal para alguém, o que a gente fez de bom, colocar no prato da balança e como uma empresa que faz o balanço no final do ano, na contabilidade, façamos a nossa contabilidade e lancemos metas cheios de esperanças, corajosos, cheios de bom ânimo, metas para o ano que está chegando aí. Nós vamos então para mais um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre o tema Natal com Jesus, tempo de renovação. Geraldo Júnior, é correta a afirmação de que o Espiritismo nos convida, nos concita neste momento de dezembro, nessa época de Natal, a observarmos com mais cuidado, com mais carinho a dor do semelhante, a dor do próximo? Renato, na verdade, a doutrina espírita é um convite permanente para nós, sendo o Espiritismo o Consolador prometido por Jesus, o próprio Evangelho do Cristo, vamos dizer assim, palavras nossas, hein? Repaginado, né? O Evangelho do Cristo redivivo, né? Então, na verdade, todos os dias do ano, como o próprio Natal, né? Não é apenas no período de Natal, mas o Espiritismo também, em todos os dias do ano, nos convida, nos concita à reforma das nossas imperfeições. Nos diz para que nós possamos aproveitar o nosso tempo, que é muito breve aqui na Terra, né? Existe uma expressão latina que é estudada na literatura que nós achamos interessante. A expressão é carpe diem, que significa aproveite o dia. Mas ela era aproveitada em Roma e na Grécia, né, mais na Grécia, no período da Arcádia,
quando os filósofos aproveitavam os momentos de ócio, né? Então nós podemos parodiar essa expressão carpe diem. Aproveite o dia, aproveitemos o dia que passa, aproveitemos o dia de sol, aproveitemos cada minuto da nossa existência, uma vez que foi para isso que nós nascemos na Terra, é para isso que nós encarnamos com um programa de Espiritismo em Ação, falando Natal com Jesus. Geraldo Júnior, de que o Espírito nos convida, no momento de Natal, ao cuidado com mais diante a dor do próximo? Renato, na verdade, é um convite permanente, sendo o Espiritismo ou Jesus, o próprio, vamos dizer assim, repaginado, né? O Evangelho do Cristo. Então, na verdade, do ano tal, né? Não é o Espiritismo também, os dias do ano, nos concita forma das nossas, nos diz para dar o nosso tempo, terra, né? Eles são latina, que nós achamos, a expressão é carpe diem, aproveite o dia. Em Roma e na Grécia, no período da Arcádia, filósofos aproveite-o, né? Então, essa expressão, aproveitemos o dia, aproveitemos cada minuto, uma vez que foi na Terra. É para um programa de trabalho, com um plano. Agora, é muito natural, Natal, não porque é diferente, mas é porque sensíveis. Está tocada, vibração comum, né? Da estrela, da manjedoura. E Emmanuel, Renato, diz, se nós não conseguirmos tudo para fazermos o bem, né? 5 minutos, estamos com 5 minutos de pensamento e de atividade em prol do Cristo, semelhantes, andando pouco a pouco, naturalmente, trabalhar em que nós possamos falar com já não sou, mas o Cristo que vive, meus amigos, puderam aproveitar esses dias vivendo na Terra e no país em que nós nos o país de democracia nos é proibido, onde facilita o nosso livre-arbítrio. Então, a liberdade que a gente tem. Aproveite o jovem, aquele que é experiência, se já está cheio do físico, não é? Quantidade de tempo, intensidade. Então, são dias de intenção, dias de, se nós soubermos aproveitar, fazer a caridade, meus amigos. Caminhada aqui na Terra. Vamos então agora assistir Natal e já voltamos. A vida situou o Natal Novo na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades paterno diante com o tempo. Projetam-se anualmente os mesmos raios de Belém, clareações nasçantes, com silêncio a todos os recursos. Demos a oportunidade de nossas próprias fraquezas, ser as faltas alheias, restabelecendo quebrada entre nós, em obediência à listânia, quantas necessárias. Estaremos a caminho das sementeiras de servir, através da visitadores do que nós mesmos, uma ação com aqueles que se a cooperação a fim de praticar novamente o princípio aos outros. Peçamos ser e crescer na manjedoura, em vão serão iluminados para nós. Onde acontece o programa por algumas na capital? Nós nos reunimos, algumas frequentadores, no dia 20, que é no dia da Jesus, de manhã até às 6 horas, em turnos de 3 em 3. Nessa atividade, Renato, alguns, por exemplo, Dergo, centro da, levando lanche aos jovens adultos debaixo das rua, alcoólatra, levamos lanche, levamos para sobre sobre Jesus, sobre o aniversário, levamos água fluida. Muitas vezes a gente, no final da programação, temos uma apresentação de apresentações artísticas. O pessoal é muito festivo, então. É um dia, então é a melhor maneira que encontramos de esse trabalho muito duradouro, um sentimento que não tem palavras, somente sentindo mesmo, em que nós saímos, vamos fazendo conversão, que já perdeu. Porque esses irmãos, muitas vezes, eles perderam a idade, estão lá no fundo do poço. Sabe que alguém liga para eles que Jesus, aquele companheiro que vai sair daquela situação. Geraldo Júnior, para encerrarmos, deixe para nós uma mensagem de renovar, que representa. Eu gostaria, espectador, de no seu coração fazer o bem neste ano, dentro do lema que nós mesmo diz, forçação. Então, que cada destino nos ouvindo, para antes de ano,
Como pode coisa de bom neste ano? Felicidade, meu amigo. Que Jesus, o aniversário, possa nos abençoar cheio de alegria este ano. Muita paz a todos. Para o telespectador, mais sobre as atividades da casa, o site, o Centro Espírita. Agradecemos aqui a presença de hoje e a você por ter nos acompanhado. Que Jesus esteja mas todos os dias proposta de renovação, muita paz.